Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de Química Geral. Interessante dizer que essa aula é uma aula introdutória, mais orientativa, no sentido de guiar os estudos que virão aí ao longo dessa disciplina. Pode ser que entre cursos haja diferenças em termos de grade, porém os assuntos aqui tratados são geralmente abordados em todos os cursos que têm essa disciplina, ok? A primeiro momento é interessante colocar que a bibliografia utilizada largamente nessa disciplina e na nossa disciplina será essa aqui apresentada, tá? Química Geral, qualquer livro de Química Geral, seja volume único, seja volume 1 e 2, eles trarão os assuntos que estaremos abordando nas aulas seguintes, ok? Então, aqui nós temos o livro do Coetzee e Princípios de Química, tá? Ambos são boas referências para estudar durante a disciplina. Há outras também, como do Brad, do Brown, que é Química, a Ciência Central, e tantos outros livros de Química Geral podem ser utilizados durante a disciplina, ok? Na nossa universidade, a Unemat, nós possuímos uma biblioteca virtual que todos os alunos tenham acesso. Então, lá você pode encontrar tanto esses esses dois livros, como o Química Geral 1 e Química Geral 2 do Coetzee, como também o Peter Atlas volume único, como outros livros, como pode observar aqui nessa imagem. Eu recomendo nessa disciplina que você utilize o livro do Atkins e do Jones, tá? Pois eles estão sendo base para a criação dessas aulas. Bem, algumas perguntas podem surgir. Por que estudar química? Por que você deve estudar química? Tá? Então, são perguntas pertinentes sobre esse fato. Então, eu vou tentar elucidar aqui rapidamente alguns pontos do porquê que você deve e precisa estudar química. A primeira coisa é que a química está em todas as áreas, praticamente. Todas as áreas. Direto ou indiretamente, você vai encontrar química. Por exemplo, se você faz o curso de biologia, você vai precisar de química. Química geral. Lá você estuda metabolismo, você estuda uma série de processos que necessariamente você precisa de conhecimento de química geral. Tá? Outra, por exemplo, a geologia. A geologia, fortemente, você utiliza conceitos e conhecimentos advindos da química geral. Tá? Outra é a engenharia, as engenharias em gerais. Todas as engenharias, você precisa de química, ela é a base. Uma vez que lá, basicamente, é química aplicada. Química, física, matemática e um pouco de biologia, dependendo de qual é a área de atuação dessa engenharia. Mas química é a base, tá? Também desse curso. A farmácia, não preciso dizer que a química é fortemente trabalhada na farmácia, desenvolvimento do nosso produto, identificação, você estudar efeitos, enfim, modificações em fármacos em gerais, estudar processos, tá? Bioquímicos, enfim, tudo à base da química e tudo começa na química geral, tá? Agronomia. Agronomia, especialmente a química geral e inorgânica é muito forte. Fertilizantes, análise de solo, questão de desenvolvimento de planta, querendo ou não, tem influência referente à utilização de produtos que necessariamente passa por processos químicos ou é utilizado, obtido a partir de processo com bases químicos, tá? É o caso de produtos naturais e os produtos que são sintéticos nem se fala, né? Então, de todo modo, você precisa estudar química até por uma questão de cidadania também, tá? Você é um cidadão conhecedor e que domina assuntos da química ou conhece, tá? Vai te auxiliar bastante no exercício da tua cidadania. Por exemplo, em compreender rótulos de produto, compreender informação que é vinculada constantemente na imprensa e que chega todos os dias nas nossas casas. Então, a questão de convívio social, inclusive, tá? Entender algumas problemáticas que são recorrentes, por exemplo, queimadas, tá? Alguns efeitos associados a isso,
Hoje que está um processo aí claro e umas políticas muito fortes e necessárias em relação a mudanças climáticas. Então, essas todas têm relação com a química, sim, tá? E sem falar da medicina, né? Que nesse momento está sendo talvez o mais vinculado atualmente. Você que está na área da medicina, aí que você deve dominar os conceitos químicos, as teorias, enfim. Elas são a base, tá? De todas as áreas aqui, especialmente a química. A química é vida, tá? Então, uma questão que eu coloco aqui, tá? Como questão introdutória, até porque nós falamos de cidadania, é olhar essas duas imagens, tá? A da esquerda e da direita. E eu pergunto, é química em ambos os casos? Sim. Nós nos acostumamos a como olhar para questões problemáticas de poluição e tudo mais. A primeira coisa, a maioria das vezes, fala, é produtos químicos. É um poluente químico. Só que quando ele é recuperado também, são processos químicos, tá? Mas poucas vezes dá-se o crédito. Então, eu não estou querendo defender a química somente, mas além de colocar que você tem que, como cidadão, saber fazer a leitura do mundo que o cerca, tá? A química não é má. Talvez o uso dela seja inadequado em algumas situações, ou irresponsável, tá? Então, a química, na verdade, ela é parceira, tá? No nosso dia a dia e necessária. É ela que explica o mundo que nos cerca. Bem, você que está na área das engenharias, especialmente o pessoal da engenharia de alimentos, você quando olha essas fotografias aqui, deve lembrar que em todas elas a química é o fundamento que explica a existência desses produtos, desde a embalagem ao conteúdo, tá? Então, desde bebidas, tá? Em geral, bebidas alcoólicas, processos, tá? De transformação de metais, tá? Formulação de produtos, extração de petróleo. Então, todos esses processos é química, tá? Tem química orgânica, fortemente, tem química inorgânica e outros processos, mas todos são química, tá? Todos são química, nesse caso, química aplicada. A gente tem a parte da química básica e a química aplicada. Logo, quando você olha a tabela periódica, você deve imaginar algo do gênero, tá? Cada elemento da tabela periódica tem uma aplicação ou é passível de ser aplicado em alguma área do conhecimento. Se há algum elemento que ainda não é utilizado, porque não se descobriu ainda métodos tecnológicos ou viáveis para que se utilize, tá? No nosso dia a dia. Mas, a priori, não existe elemento inútil. Existe falta de conhecimento sobre suas propriedades, tá? Então, a tabela periódica ela é uma tabela que organiza os elementos que são conhecidos e que cada um tem uma aplicação. Então, aqui é uma maneira ilustrativa. Bem, logo, quando nós falamos de química geral, aqui nesse curso, especialmente engenharia de alimentos, lembre-se, a química é a base da engenharia de alimentos. É a base das engenharias, mas especialmente das engenharias de alimentos. Então, quando você vê qualquer produto, tá? Lembre-se, o que a constitui é estudado e explicado por conhecimentos químicos. Ok? É isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixa um like para nós. E até a próxima.